Muito boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando nessa oportunidade. Minha gente, hoje é sexta-feira, 27 de setembro de 2019. E nós estamos aqui na Câmara Municipal de Rio Bonito. Vim aqui acompanhar uma audiência pública relacionada ao orçamento municipal de 2019, especificamente sobre o segundo quadrimestre, que compreende os meses de maio, junho, julho e agosto. Apesar da publicação ter sido feita no Jornal Oficial do Município, Jornal Tribuna, no dia 17 no último dia 17, né, agora de setembro, convidando para hoje, 27, para essa audiência pública, apenas eu compareci aqui para acompanhar essa audiência pública. E aí, já que, como coloquei no nosso enunciado, já que Maomé não vai à montanha, montanha vai a Maomé, vamos transmitir aqui pela minha fanpage a conversa com o secretário de Planejamento, Ronaldo Elias, meu amigo Fabiano Melo, que é da secretaria também, ambos são responsáveis por elaborar o assunto que nós vamos tratar aqui. Galera, a gente vai falar de orçamento municipal, olha só que assunto interessante, um monte de gente que me manda recados sempre aí sobre uma série de questões relacionadas à educação, saúde, segurança, e aqui nós vamos falar especificamente do orçamento, que é a grana que circula para manter os serviços públicos funcionando, né? Quero aqui dar boa tarde para o Fabiano Melo, para o secretário Ronaldo Elias, lá na ponta direita, né, e deixar o espaço com eles aqui, para que eles possam fazer a apresentação do que nos trouxeram aqui. A gente vai transmitir também para você que está nos acompanhando em casa esse papo aqui. Fabiano, boa tarde, e Ronaldo também, boa tarde. A palavra é com você. Boa tarde, Flávio. Sempre você aqui presente, né, ajudando a gente nessa divulgação, né? E a gente vai apresentar aqui alguns números, né, referente ao segundo quadrimestre do exercício 2019, né? Então, antes de eu começar a apresentar o que a gente tem aqui, né, disponível para vocês, eu vou fazer a leitura do edital de convocação, né, que foi publicado no último dia 17, há 10 dias atrás, para poder declarar oficialmente aberta a nossa audiência, tá? Então, está aqui, o edital de convocação número 004 de 2019, né, e está aqui, nos termos do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101, de 4 de maio de 2000, o Poder Executivo, por meio do excelentíssimo senhor prefeito do município de Rio Bonito, José Luiz Alves Antunes, torna pública a convocação para a audiência pública, que será realizada no dia 27 de setembro do corrente ano, às 14h30, na Câmara Municipal de Rio Bonito, situada na rua Monsenhor Antônio de Souza Gente, terceiro andar, centro de Rio Bonito, para apresentação e avaliação do cumprimento de metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2019. Prefeitura Municipal de Rio Bonito, em 16 de setembro de 2019, José Luiz Alves Antunes, prefeito municipal. Então, esse é o edital, né, ele foi publicado, então, só mais uma vez, há 10 dias atrás, na edição 35.012 do jornal A Tribuna, na página de número 9. Né? Eu estou frisando bastante essas informações aqui, porque isso é importante, né? Porque assim, mesmo que a gente não tenha participação popular, a gente precisa apresentar esses resultados aqui, porque isso faz parte da prestação de contas do governo municipal junto ao Tribunal de Contas do Estado. Isso aqui, no ano de 2020, no mês de abril, 60 dias após o início da sessão legislativa, tudo isso aqui vai ser encaminhado para o tribunal para análise, né? Isso aqui é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, embora seja uma audiência muito técnica, que é uma audiência de números, né? A gente precisa poder fazer isso aqui e no plenário da Câmara Municipal, igual a lei exige, né? Ronaldo, quer acrescentar alguma coisa? Eu queria dar boa tarde a todos e informar que, sim, em relação à administração do Zé Luiz Antunes, a transparência dos atos em relação à execução orçamentária.
porque a base da gente, em relação à nossa administração, é a transparência. Se alguém tem dúvida, deveria frequentar essas e tirar as dúvidas com quem está participando e mostrando os números. Né? Porque existe muita coisa que fica no disse, mas não sabe o fundamento nem a parte como é que funciona. E aqui é mais para uma audiência pública mais esclarecedora, para que, se tiver dúvida, venha tirar junto com a gente. Tá? Então, essa aí já é uma parte do segundo quadrimestre do ano 2019, para essa execução do orçamento previsto para esse ano. Então, vou passar aqui para o Fabiano, que vai demonstrar. Bem, preparei aqui uma rápida apresentação de slides, né? Antes de eu começar a mostrar os anexos do relatório de gestão fiscal, a gente vai disponibilizar, ele vai estar disponível, não vai, Flávio? Então, os relatórios vão estar disponíveis para quem quiser fazer o download, né? E também foi publicado na edição de hoje do Jornal A Tribuna. Então, também quem quiser acompanhar, é só pegar o jornal de hoje, se quiser ir impresso, está tudo lá no jornal publicado. E qualquer dúvida também, pode procurar a Secretaria de Planejamento, as portas estão abertas ali das 9 às 17 horas, ou também a Secretaria de Fazenda, lá no setor de contabilidade, todas essas informações são oriundas do setor de contabilidade. Então, eu vou passar aqui uma rápida coisa. Vou disponibilizar também vou deixar disponível também no meu blog, nas minhas mídias aí, para quem quiser acompanhar. Bem, então vamos passar uma rápida apresentação de slides, apenas só para a gente mostrar o que são as metas fiscais, né? Por que a gente está fazendo isso. Aí você pode transmitir, por favor. Só um minutinho. Sim. Bom, lá. Pode começar. Pode começar a falar. Porque aí eu vou fazendo a leitura do que está no slide ali, né? Então, acho que tem slide antes disso aí. Não, bota lá no começo. Isso a gente começa aí. Bem, então essa é a tela que está aparecendo para eles, tá? Então vamos começar aqui. O que são as metas fiscais, né? A gente pode ir passando aqui, por favor. Né? São as metas previstas para receitas, despesas e resultado primário nominal e montante da dívida pública para um certo período, né? Que é o que a gente vai apresentar aqui. Hoje o período, então, ele pega o segundo quadrimestre. Então, o primeiro quadrimestre que a gente apresentou no mês de maio, ele compreendeu que é o mês de janeiro, fevereiro e março. Nesse momento, a gente vai falar, então, do mês de abril, maio, junho e julho. Né? Avante, pode passar. Então, conforme eu falei aqui, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101 de maio de 2000, ela enfatiza o cumprimento das metas fiscais com o objetivo de preservar o equilíbrio permanente das contas públicas. Pode ir passando aí, por favor. Então, está ali, no parágrafo 4º, artigo 9º, conforme eu li no edital de convocação, olha o que o parágrafo da lei fala. O Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, ou seja, nós temos 3 quadrimestres no ano, então a gente realiza essas audiências 3 vezes por ano, que são os meses de fevereiro, referente ao último do ano anterior, no caso de 2018, e no mês de maio, referente ao primeiro quadrimestre de 2019, e agora no mês de setembro, né, que é referente ao segundo quadrimestre de 2019. E então agora a próxima só em fevereiro do ano que vem. Né? Aí falta um pouquinho ali os slides. Então ali, o que ele fala? Em audiência pública nas casas legislativas, né, estaduais e municipais, no nosso caso, municipal. Né?
Então, por isso, a gente tem que fazer aqui dentro do plenário da Câmara Municipal. Às vezes a pessoa não entende por que fez aqui, poderia ter feito em outro espaço e tal, mas a lei de responsabilidade fiscal, ela me exige que eu apresente essa audiência dentro do plenário da Câmara Municipal. Então, pode passar, por favor. Aí, a execução orçamentária. O que a gente vai falar agora sobre a execução orçamentária, né? A gente tem o resultado primário, que vai aparecer lá nos slides. E o que é esse resultado primário? A diferença entre as receitas e as despesas não financeiras da entidade realizada no período de referência, né? Mais uma vez, volto a frisar o segundo quadrimestre. Então, aqui eu apresentei de forma bem sucinta para vocês, né, o que são essas metas fiscais. E agora a gente vai para a parte de números, que é apresentar os relatórios, né, de gestão fiscal, né, que é o da RGF. E aí também esses relatórios vão estar disponíveis aí para quem baixar, e também está disponível, publicado já no jornal de hoje, né, no jornal Tribuna. Então vamos passar, Flávio, agora aquelas, isso aí, né? Então esse aí já é o anexo 1, né? Pode colocar aí, por favor. Então vamos lá. O anexo 1 que nós temos aqui, ele mostra a despesa com o pessoal, né? Então ele pega aqui, né, dos últimos 12 meses, mas a gente aqui, por lei, a gente hoje está falando aqui desse pedacinho daqui, ó, de agosto a maio, né, ó, de agosto, maio, junho, julho aqui, ó, até agosto, né? Abril a agosto. E aí aqui, a gente tem aqui, ó, vai dar um zoom, né? A gente tem um valor aqui, por exemplo, com a folha de pagamento, né? Isso aí é a despesa do pessoal, mês a mês, né? Quanto que foi gasto aqui e o total dos últimos 12 meses aqui, né? Então, a gente tem, vamos pegar o último mês, por exemplo, como referência, 8 milhões, aí desses 8 são 7.734, que é, são as obrigações patronais, né? Então, 734 aqui, despesa previdenciária, né? As obrigações patronais. O próximo anexo 2, por favor. Já foi? Ah, você já abriu? Só descendo, né? Ah, então tá ótimo. Só descendo, tá. Ótimo. Então agora, o próximo aqui, ele também vem me mostrando aqui, ó. Sim, vou reduzir aqui. Ele vem também mostrando de setembro, porque todos esses anexos eles pegam o valor de um ano, né? Mas a gente está agora com referência aqui sempre o último quadrimestre, né? Eu vou passar já para a página de baixo para a gente ver, mas aqui ele tem a dívida líquida com a despesa líquida com o pessoal, né? E o valor da receita corrente líquida. E aqui, nessa parte, o que a gente tem que considerar muito importante é essa aplicação aqui, ó, né? A gente tem um limite aqui de 54% permitido por lei para gastar com o pessoal, né? A folha de pagamento ela nunca pode passar de 54%, né, do que a prefeitura arrecada. Então, aqui nos últimos 12 meses, desses 180 aqui, né, 54% eu tenho aqui, ó, 97, foram gastos 89, tá? Então, aqui também tem os valores mês a mês, né? De maio, junho, julho, agosto, né? E aqui está o total que coincide com o valor lá de cima, certo? Então, esse aqui foi o anexo 1, Flávio. Agora o outro arquivo do anexo 2. Por favor, vamos ver o que a gente tem lá para demonstrar aí, pessoal. Esse aqui é o anexo 2, isso. Anexo 2. Opa. Vai lá. Anexo 2 aí, galera. Bem, o anexo 2 é um anexo que ele mostra a dívida consolidada, né? Então, a gente tinha aqui um saldo do exercício anterior de 62 milhões, né? E aqui, se a gente pegar os resultados apresentados na audiência anterior, que foi lá no mês de maio, a gente tinha aqui de 62, a gente conseguiu aqui reduzir para 61 no primeiro quadrimestre, né?
e agora, nesse segundo quadrimestre, fechou com a dívida de 60 milhões. Né? Aqui o terceiro quadrimestre, ele aparece todo zerado aqui, porque esses valores aqui serão apresentados, né, em fevereiro do ano que vem, e esse aqui é o que começou a contar agora no mês de setembro. Então, esses resultados aqui a gente ainda não tem. A gente vai ter esse resultado a partir de janeiro, né, de 2020, que serão apresentados à população em fevereiro de 2020. Então, aqui a gente pode mostrar que um decrescimento pequeno, mas aconteceu da dívida aqui, né, do ano passado para agora de 2 milhões de reais. Né? E aí aqui, o que aparece aqui em cima é o totalizador da dívida, e aqui embaixo ele vem demonstrando o que soma esses 60 milhões. Né? E aí, né, quem tiver interesse aqui, pode depois fazer uma análise aqui nessa documentação, né? E mais uma vez eu volto a frisar, qualquer outra informação pode nos procurar a hora que quiser. Tá? Vamos passar para o terceiro anexo. Só para você que está chegando agora aí, né, e de repente não está entendendo muito bem que dinâmica é essa aqui, nós estamos na Câmara Municipal, eu vim aqui fazer a cobertura da audiência pública para falarmos da apresentação do segundo quadrimestre do orçamento da Prefeitura de Rio Bonito. E aí aconteceu o seguinte, minha gente, só eu vim aqui participar da audiência pública. E aí conversei com o Fabiano, com o Ronaldo, que está lá à nossa direita, esquerda de vocês, que é o nosso secretário de planejamento do município. Então, já que só veio eu, vamos fazer aqui uma apresentação para aqueles que estão aí nos acompanhando na internet. Quero agradecer a galera que está passando por aqui, deixando seu boa tarde, alguns assistindo aí, muito obrigado. E vai ficar disponível ainda na nossa... vou subir para o YouTube depois dessa apresentação, e vai ficar disponível também na minha fanpage essa apresentação aí que está sendo feita aqui pela equipe da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Rio Bonito, o Fabiano Melo fazendo aqui a apresentação dos números aqui para você que está nos acompanhando. Segue aí, Fabiano. Esse terceiro anexo, Flávio, a gente pode até pular, porque esse terceiro anexo é um anexo que fala de operações de crédito. As operações de crédito são empréstimos contraídos para o município. Né? E como o município não tem nenhum empréstimo, né, ele você pode fazer. Exatamente. Então, aqui ele fala em operação de crédito e tal. Está até para acontecer, Flávio, que foi aprovado na Câmara, não lembro se foi no começo do ano ou no final do ano passado, uma operação de crédito de 15 milhões. Sim. Lembra disso? Então, o que acontece? Se aquilo ali acontecer, vai aparecer nesse relatório ali, né? Então, como o município não tem empréstimo nenhum, nenhuma instituição financeira, esse relatório ele aparece com os valores todos zerados. Né? Esse aí também, outro de operação de crédito, seria um detalhamento da dívida do município em operação de crédito, ou seja, em contratação de empréstimos, né, como também nós não temos, ele é um valor que aparece também todo zerado. Né? E aí a gente vai mostrar o último anexo agora, que é o anexo 6. Só para a gente poder dar um esclarecimento, só para a gente explicar essa negociação, Ronaldo e Fabiano, desse empréstimo, né, que seria, inclusive, a gestão do prefeito Manjocão, as realizações que ele quer fazer, seria muito interessante. Mas que é diferente daquela consignação que na gestão passada se cogitou de fazer, de empenhar o royalty que o município recebe. Eu queria que vocês explicassem a diferença dessa operação que pode ser feita, que está em negociação do prefeito com a Caixa Econômica hoje, para aquele que se consignava o royalty que o município recebe em 7 anos. Qual a diferença? Explica só para a gente isso. Sim, a diferença, Flávio, é que aquela antecipação, o que queria fazer da outra vez, na verdade, não era uma operação de crédito, não era um empréstimo, e sim uma antecipação de receita. Né? Então, o que aconteceria? O município receberia de uma instituição financeira
um determinado recurso e o município daria como garantia a receita do royalty, que é uma receita que entra todo mês certinho no município. É o consignado. Exatamente, como se fosse um empréstimo consignado. A operação de crédito que está para acontecer já é diferente. O que acontece? Essa operação de crédito, ela vem com uma destinação específica. O município receberia, né, até 15 milhões, né, que foi o que a lei aprovou. Então, nós já temos a lei, se por um acaso, eu não lembro se é com o governo estadual ou federal, se por um acaso isso acontecer, o município já tem, então, aprovada a lei, né? E isso ali, então, ele vem específico para algum fim, né? Eu não me recordo exatamente qual era o fim que tinha lá, né? Mas, então, essa é a diferença. Uma seria uma antecipação de receita, né? Como se fosse um empréstimo consignado, e o outro é parecido com um convênio que a gente tem, né? Porque você vai receber destinado para um fim específico. Perfeito. Explicações dadas, porque eu fiz essa provocação, porque algumas pessoas comentaram comigo, né? Pô, da outra vez Solange queria fazer e tal, criticaram, agora estão querendo fazer igual, então só para explicar para as pessoas que são operações distintas, que são normais de acontecer na administração pública, mas tem uma dinâmica totalmente diferente disso. Voltando aqui ao orçamento, nós vamos a qual... O último anexo, né, o anexo 6, né, a gente vai demonstrar e a gente encerra aqui, né? O anexo 6, ele é um anexo, acho que é só da receita corrente líquida, né? Isso. O anexo 6 é apenas um anexo com a receita corrente líquida, que esse valor já apareceu nos anexos anteriores, da onde a gente tira, né, a base de cálculo, por exemplo, dos 54% de despesa de pessoal, para os 25% de despesa de saúde, 15% de educação, por exemplo, né? Então, esses valores aqui também já apareceram anteriormente, eu até frisei ali o valor de 49,2 lá no primeiro anexo, né, onde foi falado da despesa de pessoal, né? E a gente encerra aqui a nossa apresentação e todos esses anexos vão estar disponíveis, né, para download, e a secretaria, né, vai estar de portas abertas para receber qualquer um para maiores esclarecimentos. Bom, vou passar aqui a palavra, então, o Ronaldo quer falar alguma coisa para encerrar, Flávio? Vou fazer umas perguntas aqui. Então, vou passar aqui para a Flávio, que ele vai fazer algumas perguntas aqui. Só para a gente entender um pouquinho a dinâmica dessas audiências públicas, né, dessas reuniões, né, Ronaldo e Fabiano. A gente participou aqui da outra, foi em maio, né? Referente essa daí foi em maio. Aos primeiros 4 meses, né? Isso. E agora nós temos essa acontecendo hoje, referente ao segundo quadrimestre. E só para lembrar para as pessoas que são 12 meses divididos em 3, né? Fabiano, que é o professor de matemática aqui. E agora, para o terceiro quadrimestre, que corresponde os meses 8, 9, 10, aliás, 8 não, 9, 10, 11, 12, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro. Quando deve ser a próxima? Pela lei, tem que acontecer até o último dia, o último mês de fevereiro de 2020. Ah, tá. Então, agora, só no que vem essa discussão, para apreciar o que vai acontecer aí nesse fim de ano. Perfeito. E o orçamento do município para 2020? Como é que está sendo trabalhado isso, Ronaldo Fabiano? O orçamento ele já foi apresentado à Câmara Municipal, né? A gente tem um prazo até 15 de setembro, né? A última audiência até que você participou aqui foi relativa à elaboração do orçamento. Então, o orçamento já está na Câmara Municipal para apreciação, tá? Então, já está tudo certinho. Pode informar que foi as associações de moradores que compareceram, nós fizemos com que contemplasse as solicitações foram todas atendidas, né? Para deixar bem claro. Não quer dizer que vão ser executadas, isso depende, não depende da Secretaria de Planejamento, mas já está previsto para a despesa do ano que vem, porque isso depende também da receita para que se execute as solicitações. Teve o pessoal que participa também, que deu algumas sugestões, né, que levou... Todas tudo isso foi todas atendidas, todas elas foram atendidas. Então, todas pode agora acompanhar e nos ajudar em relação, porque a gente vai passar nas comissões, né, até que venha a ser
votar do plenário aos vereadores. A Câmara promulgou agora recentemente também, fez uma publicação, uma coisa voltada ao orçamento. O que exatamente foi? Foi a lei de diretrizes. Explica para a gente. A publicação que aconteceu agora foi da lei de diretrizes orçamentárias. Né? Como o próprio nome diz, diretrizes, é a direção que o orçamento tem que tomar para 2020. Né? Então, é uma lei que ela vem antes da lei orçamentária e ela nos diz a direção que a gente toma para a elaboração do orçamento. Né? Então, foi essa lei que foi promulgada pela Câmara agora. São duas coisas diferentes no caso. São. A LDO São peças orçamentárias, né? São leis distintas, mas que tratam do mesmo assunto. Né? A gente tem 3 peças orçamentárias, que é a LDO, a LOA e o PPA. E academicamente falando, né, e aí hierarquicamente falando também, a gente tem o PPA, a LDO e a LOA por último. Né? Então a gente tem que estar sempre olhando todas elas para poder elaborar o orçamento. Em relação à parte da LDO, isso é o que se fala, é lei de diretriz orçamentária. Eles podem modificar em relação à LOA, né? Lei orçamentária anual, pode ser alterado de acordo com o que as comissões e o que foi apresentado na lei. Por quê? O que define a execução do orçamento é a lei orçamentária final, vai ser votada pela Câmara. Então, essa lei de diretriz orçamentária tem uma direção e tem uma planilha de execução de recursos. Nós fechamos isso em setembro. Até o final do ano pode mudar muita coisa em relação a isso. Tem que prever isso. Então, o que a gente pode colocar é que pode haver alguma modificação em relação ao que foi apresentado. Só completando, modificações podem acontecer, né? Porque a gente, como a gente acabou de falar, o orçamento ele foi apresentado em 15 de setembro, mas, por exemplo, hoje, amanhã, semana que vem, pode ser assinado um convênio. A operação de crédito que a gente comentou aqui, ela pode acontecer. Uma emenda, né? Exatamente. Você pode ter uma emenda parlamentar do governo federal ou estadual contemplando o município. E aí, se isso acontecer, como que a gente faz? A gente pede a inserção desses recursos no orçamento através de um crédito adicional, como? Através de um projeto de lei apresentado na Câmara Municipal. Né? Então, as modificações podem acontecer, sim, até por causa da antecedência que a lei nos exige da apresentação, né, do nosso orçamento. Só destacar para você que está acompanhando a gente aqui, é um assunto meio enjoativo, pessoal, né? Meio cansativo, né? Mas que é a essência daquelas nossas reclamações diárias de falta isso, falta aquilo, por que não fez aqui, por que não fez lá, né? A essência do que está sendo discutido aqui, porque nada se faz sem dinheiro, né? Não se faz sem dinheiro. Não é possível fazer nada sem dinheiro. O município não tiver o orçamento, ele nem inicia o mês de janeiro. Beleza, minha gente? E para você que está chegando agora, nós estamos recebendo aqui do meu lado Fabiano Melo, da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Rio Bonito. O Ronaldo Elise é o secretário, está ali do outro lado. Estamos aqui falando sobre a questão envolvendo orçamento. A nossa apresentação ela vai ficar disponível na minha fanpage, vai ficar disponível também, mais tarde eu subo ela para o nosso canal no YouTube e os amigos poderão colocar. E os anexos eu vou publicar também no meu blog, junto lá com as informações que nós estamos colocando aqui, com o vídeo de hoje, que são esclarecimentos importantes. Né? Outra coisa que eu gostaria de aproveitar a oportunidade de deixar o esclarecimento é que, por exemplo, o orçamento do município anualmente, Rio Bonito, gira na ordem de 200 milhões, um pouco menos, um pouco mais. Eu queria que vocês falassem sobre essa lógica da estimativa. Né? Não é quando você coloca um valor, é o valor estimado, ou seja, ou aproximado, né? Pode ser mais um pouco, pode ser menos um pouco, né? E é porque às vezes a gente fala naquele valor específico e a galera confunde com o orçamento de casa, né? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho sobre a estimativa para 2019, quanto que gira, e a perspectiva dessa estimativa para 2020, qual será? Bem, o que é a lei orçamentária anual? A lei orçamentária anual ela é uma previsão de receitas
né? E em cima dessa previsão de receitas, a gente faz uma fixação de despesas, né? Eu não sei ano que vem quem vai pagar o IPTU, quem vai pagar o IPVA, né? E outras despesas mais que, né, os cidadãos têm, né? E que parte disso vem para o município. A gente tem um pré-sal, e que com isso o royalties pode subir, que hoje a gente tem em torno de 12, 13 milhões de royalties, está estimado para 15 ou 18, né? A gente não tem esse valor ao certo. Então, como que a gente faz, como eu estava falando, que pode ser um pouco menos ou um pouco mais? A gente prevê essa receita, né, e fixa essa despesa. E o que tem que ser feito? Tem que ser feito um acompanhamento da execução orçamentária do município. E o que é isso? É exatamente você analisar quanto o município está recebendo, né, para você poder executar as despesas em cima do que você está recebendo. A gente até passou por um dos anexos ali que mostrava da dívida, que a gente conseguiu baixar a dívida em 2 milhões no final do ano passado até o final do segundo quadrimestre agora, né? E aí, a gente, além eu falei de IPVA e IPTU, além disso, a gente também tem os repasses, né, dos governos, né, como o Fundeb, os recursos que vêm para a UCRA, para posto de saúde. Isso tudo é feito em cima de previsão, né? Então, por isso que ele pode acontecer de ser um pouco maior, como pode acontecer de ser um pouco menor. Correto? E a estimativa de 2019? A estimativa para 2019, o do ano passado foi 205, não foi? Acho que foi 2 ou 5, né? 2018, né? Foi algo próximo disso. Então, 2019, acredito 210, 215, né? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Porque a gente trabalha com previsão, né? Então, não posso te precisar, né? Mas algo girando em torno disso aí. E a expectativa para o ano que vem? A expectativa está em 267 milhões com tudo, né? Com recurso de Câmara, com recurso de Imprevisto, né? Até porque ele tem algumas transferências que aumentaram, né? Lá na saúde, principalmente, aumentaram alguns recursos. A gente vai começar a receber agora recursos do SAMU do Estado, que a gente não recebia, né? Então, ela está um pouco maior até por causa disso, não é porque aumentou muito o orçamento, é porque essas transferências também, elas aumentaram, correto? A gente tem notícia de que o governo do Estado tem algumas dívidas com a Prefeitura, né? Referente à UPA, por exemplo, desde a gestão passada, essa dívida chegou a quase 20 milhões, foi mais ou menos nessa ordem. Como é que é contabilizado isso, né? Esses valores deveriam ser repassados, você tinha colocado na previsão orçamentária e acaba que essa grana não vem, né? Como é que você trabalha isso para quantificar isso, até porque você precisa informar ao Tribunal de Contas que está observando também como que se gasta os recursos, né? E o Tribunal de Contas tem que ser informado. Olha só, eu estava com essa perspectiva aqui, mas eu não recebi, então não gastei e tal. Tem toda uma tramitação disso. Como é que funciona no caso dessa loja? Funciona da seguinte maneira, conforme eu falei aqui, a gente faz um acompanhamento, né, da receita que está sendo recebida. Então, se essa receita, no caso da UPA, por exemplo, que foi um caso crítico, né, que o Estado ele passa para o município R$400 mil por mês, e, né, do Estado. E no governo estadual anterior, a dívida chegou a ficar muito alta, né? Então, o que acontece? Como a receita não entra, a despesa não pode acontecer. Então, como que o orçamento ele é montado? Ele é montado através de dotações orçamentárias. E aí você tem dotações orçamentárias específicas para cada ação de governo. E lá na ação de governo da UPA, por exemplo, que é o caso em questão que a gente citou aqui, mas o mesmo caso que eu estou falando aqui acontece para qualquer outro, ela não pode existir uma despesa utilizando-se uma fonte de recurso do governo estadual. Porque se você não recebeu, como que você vai fazer aquilo ali? Né? Então, depois, como que o Tribunal de Contas analisa a prestação de contas? Ele olha a despesa que ocorreu, né? E ele vai lá e olha se aquela receita aconteceu. Então, como que a gente faz? Igual a gente mostrou alguns dos anexos ali, por exemplo, de operação de crédito que estava zerado, a gente mostra a mesma coisa ao tribunal. A gente pega a dotação orçamentária zerada. Então, ele vai olhar lá, está zerado, não teve execução, não teve receita, está tudo certo. Entendeu? Não poderia ter uma execução
e ele ir lá na Receita e olhar, aí, ó, não entrou nem R$1, como é que ele fez esse empenho? Né? Então é dessa maneira que funciona. E essa prestação de contas que eu estou fazendo do quadrimestre é uma maneira também da gente acompanhar a execução orçamentária, quanto que entrou de recurso e quanto que está sendo comprometido. Isso, é por isso que tem em cada quadrimestre a colocação. Que aí é a maneira que a gente trabalha junto com a Secretaria de Fazenda, para ter andando como uma linha do bem no paralelo, para que se não deixa abrir ou se não fechar, se não pode extrapolar. Então, a gente agora está com uma situação muito apertada financeiramente em relação à despesa. Nós temos que apertar o cinto, que vai chegando, porque as receitas estão caindo no final do ano. Então, quando eu ver, tem ponto que as pessoas falam de contingenciamento como extinção de orçamento. O contingenciamento de um orçamento é que a gente fala na previsão de receita. Se a gente achar que aquela receita não vai, a gente bloqueia no orçamento a execução para não extrapolar aqueles recursos que vão entrar, para não deixar empenhar e fazer uma despesa que nós não vamos alcançar dentro do exercício. Porque a lei orçamentária é de cada ano. Então, que a gente faz o projeto de cada ano. E cada ano vai se passando e a gente não pode deixar, porque ano que vem tem que zerar, por causa da lei de responsabilidade fiscal. Falando em lei de responsabilidade fiscal, a gente tem, e sobre essa questão do aperto no orçamento, né, que está muito justinho aí, que nós estamos sabendo também, ao mesmo tempo você tem a população na rua, sobretudo aí por conta de processo seletivo, tem uma galera que está reclamando que não recebeu, e a gente recebe a notícia de que é possível que essa questão, esse problema de pagar aqui, não pagou ali e tal, é por conta também desse coeficiente aí da lei de responsabilidade fiscal, que estaria quase ou perto aí dos 54% que é determinado pela lei ser superado. Como é que está isso, Ronaldo? Como é que está sendo administrada essa questão? A gente teve um processo seletivo, ele teve concurso público, tudo com determinação do Ministério Público, e a Prefeitura teve que executar para poder atender essas demandas. E aí, como é que você faz com o orçamento, já que você tem esse freio que também a legislação impõe? Tem que dar uma rebolada muito consciente para conseguir fechar sem agredir a lei de responsabilidade fiscal. Imagino que vocês devem estar meio de cabelo branco para conseguir pagar o pessoal também, que tem gente que se queixa que não recebeu, talvez, dois e tal. Como é que está sendo a dinâmica disso? Em questão da execução dos concursos, o concurso da parte que está tendo agora em relação à saúde, são concursos de vagas que existem dentro do Estatuto do Funcional. O que acontece? Isso é para evitar que contrato. O Ministério Público colocou, já que existe a função, faz o concurso e deixa na efetividade o funcionário e você extingue a parte do processo seletivo. Dos contratos, que é o processo seletivo. Aí está tendo uma substituição de despesa, sendo que agora passa a recolher a Previdência Municipal, né, o IPREVI, né, que agora em relação ao contrato, tem uma lei, você você recolhe ao INSS, né, que é no caso do sistema único que tem em relação à parte disso. Agora, como você está falando, quando passa pela Secretaria de Planejamento, né, Fabiano, para que se analise, a gente tem um acompanhamento. Quando não passa pela Secretaria de Planejamento, a gente chega depois que passou, a gente fala, e a gente tem que tomar umas medidas drásticas em relação a isso. Por quê? Se passa, a gente vai dizer, pode fazer tantas, para tantas vagas, que está dentro do percentual dos 54, a gente vai administrando assim. Agora, quando a lei é bem clara em relação, você pode até, nos efetivos, você demitir os efetivos.
em relação, porque se você estiver ultrapassando, você tem que se adequar à lei de responsabilidade fiscal. Não estou falando que isso vai ocorrer em relação de efetivo, pelo contrário. Eu sou favorável que faça os concursos públicos, porque teve um concurso público que foi anulado e que precisa de funções para educação, para saúde, para as funções que está em aberto. Entendeu? Então, o que acontece? Quando chega a essa parte, o que a gente tem que fazer? Os contratados são efetivos, então a gente tem que colocar, porque esse percentual que está apresentado em relação à folha de pagamento, despesa com o pessoal, estão os contratos também. Não está só a despesa, os 49%, não está só os efetivos. Está toda a despesa com o pessoal. Então, o que tem que fazer? Tem que diminuir o pessoal, pode até, em relação aos cargos comissionados, isso é questão de opção do prefeito, pode diminuir a despesa de pessoal. Então, tem vários caminhos para seguir, que isso tem que ser uma coisa analisada e que tem o poder de fazer qualquer alteração, de colocar ao conhecimento, o chefe do executivo. Entendeu? Em relação a isso. E também o secretário de cada pasta, que tem que chegar e analisar e sempre procurar se informar junto às secretarias o que pode e o que não pode. Não é questão de colocar, ele tem que se adequar. É como você tem uma despesa de uma empresa sua, da sua própria residência. Se você pode ter uma faxineira e uma cozinheira, você pode botar uma cozinheira que faça faxina também. Então, você bota a cozinheira que faça faxina, que vai ficar mais barato do que uma e outra. Então, isso é uma análise. Estou falando uma coisa bem popular para ver um conhecimento. Então, no todo, nós estamos o país está numa situação de reestruturação, né, da economia, da parte que você tem que ter uma adequação para que venha. A gente não sabe, está caindo a receita, está colocando por quê? O governo municipal tem uma diferença em relação ao federal. O governo federal emite papéis e faz uma dívida. E nós não, nós temos que trabalhar em cima do que nós recolhemos de tributos e os repasses do governo. Nós não podemos, vamos gastar isso, então você bota aí, bota o dinheiro. Nós não temos a moeda para colocar e não temos papel para emitir e vender para daqui a tempo, se fosse um empréstimo, porque a dívida do poder federal, você pode ver que está diminuindo, entre aspas, porque a taxa Selic era 14, 12, hoje é 5. Então, quer dizer, diminui bastante, mas por que ele pagou? Porque a dívida é em cima dos juros que ele paga em relação ao papel. Então, o que a gente coloca, a gente não pode fazer a mesma coisa, nós temos que trabalhar dentro do que a gente recebe. Então, pode haver uma medida drástica em relação, não questão de colocação, de perseguição, de nada, é questão de adequação da lei de responsabilidade fiscal, é questão de gestão. Então, quer dizer, a pessoa que é contratada tem esse porém, é como uma empresa, ele pode ser, como foi admitido, pode ser demitido a qualquer momento, o contrato pode ser extinto, de acordo com a necessidade que tem o plano de poder. Tá? Então, é só um esclarecimento que pode ocorrer isso, tá? Em relação a isso, para acertar as arestas em relação ao percentual de aplicação dos 54%. Você consiga lá no final do ano fechar. Fechar, senão nós vamos ter o ano que vem para você ajustar que dá fechamento total. Todo ano você tem que colocar em relação aos 54%. E se você ultrapassar esses 54%, o que acontece, afinal de contas? Porque a gente sempre fala assim, não pode passar de 54%, mas é isso, passou. E aí? É improbidade administrativa. É uma crime de responsabilidade fiscal. Então, aí você, o que tem? Você tem o ano todo que vem, se não fechar se fechar acima de 54, o ano que vem para se colocar na posição normal em relação. Por quê? A gente tem uma previsão de recurso. Nós estamos com esperança no pré-sal, que vai vir mais alguma coisa. Mas o pré-sal não paga folha de pagamento. Sim. Então a gente vai economizar alguma coisa para investimento. Para a parte de limpeza pública, parte mais
de saneamento, de estruturação. O que tem mais em relação agora, nós somos povo da redondeza, né? Então você vê, enquanto um município como Niterói, Maricá, tem uma receita aí, um de 40 bilhões e outro de 25 bilhões, nós temos uma receita prevista de 238 milhões. Isso só de royalties. Não, geral. Orçamento lá. Lá é o royalties que levanta tudo. E no final, eles fazem a parte do royalties, né? Então, em relação a nós, tem muita coisa que existe vontade do prefeito de fazer, do prefeito Zé Luiz, mas tem a parte dos compromissos dos recursos. Você não pode ter o gasto além, você não pode ter que deixar o ano que vem para que acerte. E como todo mundo sabe, nós estamos ainda acertando a casa. Né? Em relação ao que falando de passado, de relação, em relação política, mas existiu e tem como comprovar que ficaram algumas coisas para que a dívida não é da pessoa que está passando, do gestor, e sim do município. Então, você tem que fazer uma gestão de responsabilidade ao município, porque a dívida fica no município, mas quem passa, que tem a lei de responsabilidade fiscal que vai fazer por não ter atribuído a adequação daquilo que recebe o custo-benefício. Né? Até aproveitar a oportunidade, que os nossos técnicos aqui da Secretaria de Planejamento estão conosco nessa tarde, e a gente está falando de orçamento aqui, até para dar oportunidade de, tecnicamente, eles falarem sobre um assunto que tem sido notícia aí no nosso programa, Flávio Azevedo, nas ruas, aí, que é em relação à saúde, a tal da pedalada, Ronaldo, né? Que uma denúncia, inclusive, do Conselho Municipal de Saúde, que percebeu lá na observação das contas do município que 822 mil reais que estavam na UPA foram remanejados por uma conta na Caixa Econômica Federal. Ninguém levou dinheiro para casa não, pessoal. É apenas uma mudança de contas lá, um gerenciamento do recurso que não é aconselhável, não é devido. E esses 822 mil saem de uma conta Bradesco da UPA, verba carimbada, vai para a Caixa Econômica, segundo informações que a vereadora Marlene colocou na sessão dias atrás para fazer pagamento de pessoal. Isso em 2017, a Prefeitura já devolveu 300 mil reais, mas ainda faltam 522 mil. Eu queria que, tecnicamente, você comentasse um pouquinho sobre isso. Como é que a Secretaria de Planejamento recebe isso? Não é a execução, gente, não é da Secretaria de Planejamento, pelo contrário. A Secretaria de Planejamento, por vezes, vê até que outros setores fogem um pouquinho daquilo que foi planejado. Como é que é a dinâmica disso, Ronaldo? Ou Fabiano? Olha só, depois que aconteceu a denúncia, eu até fiquei sabendo, mas assim, não vejo problema nenhum nisso. Sim. É como se você mesmo tivesse uma conta no Bradesco, outra na Caixa, outra no Banco do Brasil, e você usou o dinheiro de lá, pagou aqui uma conta de luz. Está devendo o cartão aqui, você pega o dinheiro aqui. E depois você vai lá e devolve. Não pode não acontecer a devolução. Então, o que acontece? Se aconteceu essa denúncia, o máximo que vai acontecer é depois o Ministério Público recomendar que se faça a devolução. Isso se já não foi feito. Né? Então, não vejo problema nenhum nisso. Tá? Eu não posso, o Atala pode fazer o seguinte, nós estamos conversando aqui em relação ao lucro, que o governo do Estado não estava repassando os recursos em relação ao pagamento. E pelo que eu sei, esses recursos foram para quê? Contemplasse o salário do funcionário público. Entendeu? Então, de repente, pode ter até, não sei, na prestação de conta, ou o que foi, já uma justificativa que o município já pagou com recurso próprio, várias despesas da UPA, entendeu? E talvez até mais do que os 500 mil que foi colocado. Que seria melhor que fizesse isso, devolveria e pagava dentro da fonte. Né? Então, quer dizer, isso não
caso, isso como você falou, a pedalada é uma irregularidade orçamentária que for, que você tira sem pedir uma autorização do Poder Legislativo para que se faça. Mas isso não, isso é de competência do Executivo. É como se eu vou pegar emprestado aqui e depois, antes de fechar o período, eu já devolvo esse dinheiro aqui. Então, quer dizer, não é uma coisa de existiu a despesa de pessoal também na Secretaria de Saúde. Se chegasse e levantasse, porque é mais fácil você soltar a coisa do que você procurar se informar de amenizar, né? Porque a notícia ruim corre mais rápido do que as boas, né? A verdade é. E se os funcionários ficassem sem um pagamento, como é que seria? Então, às vezes foi uma opção que teve para que eles não ficassem sem o 13º, como ficou em outra ocasião, ou não ficou sem o salário, entendeu? Eu não estou aqui advogando a parte, né? Mas eu estou aqui só fazendo a colocação que tudo é justificável dentro daquilo que tem uma transparência, que nós estamos fazendo aqui a transparência e procurando colocar. Então, não é um desvio. Foi como se tivesse, estou pegando emprestado aqui e colocando isso. E pelo que eu sei, não pegaram isso contabilmente, não. Isso foi colocado e foi explicado e transmitido de outra maneira. Entendeu? Foram colocados de outra maneira, que eu estou falando de seguinte, tiraram, mas não é questão de que tem que voltar, entendeu? Mas a questão mas pode justificar que já foi gasto no próprio saúde em relação a alguma despesa. Questão de acatar ou não o Ministério Público ou algo que for, porque a nossa conta de 2017, como você sabe, foi aprovada pelo Tribunal de Contas. A nossa conta foi aprovada, não teve nenhuma irregularidade dentro da nossa prestação de conta. Entendeu? Então, coisa pedalada que você tem uma irregularidade. Agora, isso é como você tem como a gente está falando desse assunto corriqueiramente, normalmente, bom, vamos dar a oportunidade para o pessoal que é técnico. E antes da gente fechar aqui nossa conversa, eu queria também um comentário técnico sobre a questão do pessoal que recebe o auxílio-doença, os funcionários da prefeitura que ficam em benefício, como diziam os antigos, né? E aí houve um impasse de que o prefeito entende que ele não pode fazer esse pagamento, porque se o cara está em benefício, quem tem que fazer é o Instituto de Previdência, e o Instituto de Previdência diz que não pode pagar por conta disso. Como é que tecnicamente funciona isso, tanto com o Ronaldo e Fabiano? Só para a gente poder entender. No meu entendimento, eu sempre falo, quando o funcionário ele sai em benefício, ele realmente recebe pelo INSS, né? Não é o patrão que paga, quem paga é o INSS. E aí, como é que funciona isso? Eu queria que você explicasse tecnicamente como que é isso, né? Mas acontece que o patrão também é o mesmo cara que repassa para o Instituto de Previdência, isso acaba gerando um entendimento também, uma margem ampla de entendimentos e acaba gerando disse-me-disse. Tecnicamente, Fabiano Ronaldo, como é que funciona isso? Olha, Fábio, assim, quem poderia opinar, esclarecer aqui até melhor do que a gente aqui seria a Secretaria de Administração. O que eu posso esclarecer aqui, você já até falou a questão do INSS, que era onde eu ia chegar. Eu já fui empresário, você sabe disso, eu tinha um curso, você até fazia propaganda para mim, o Ronaldo também, e como que funcionava no INSS e a legislação federal, e o tem que respeitar da mesma maneira. O empregador, ele continua pagando o salário do funcionário que está em benefício. Eu sei que isso quando aconteceu comigo a primeira vez, foi uma funcionária que eu tive que entrou de licença maternidade, e aí o contador foi e me mandou o contra-cheque dela para fazer o pagamento, e eu questionei. E aí ele me mandou um extrato do recolhimento do INSS detalhado. Você paga o empregador, você paga o empregado, o empregador paga, e você desconta no repasse que você faz à Previdência.
correto? Então, lá na tua guia, lá, se você tem R$10.000 para pagar de previdência, você pagou 2.000 para o teu funcionário. Então, lá você só vai pagar 8. Então, na verdade, quem está pagando, né, é o INSS. No caso do IPREVIRB, teria que ser a mesma coisa, né, mas eu soube que parece que da antiga gestão, parece que tinha uma liminar da Justiça proibindo o município de fazer qualquer dedução no repasse deles. Então, acho que talvez o impasse esteja acontecendo em cima disso daí, mas eu também não posso te precisar, né? Mas o funcionamento é exatamente isso que você falou. Se a pessoa entra em benefício, quem paga é a Previdência. A gente está aproveitando para conversar com a moçada dos números, né? Porque tanto a questão de pagamento do pessoal do IPREVIRB, de pagamento do auxílio-doença, a questão dos contratados aí, que o pessoal diz, acaba que isso ganha um foco político, né? E perde-se de vista a questão técnica, né? Se eu posso pagar realmente, como é que é isso. Então, não é minha intenção aqui, de forma alguma, deixar vocês de saia justa. Simplesmente aproveitar que a gente está conversando aqui com a moçada dos números, a galera técnica, para poder ouvir essa opinião aqui, que ela acaba ganhando aí contornos políticos na discussão sempre, né? E por vezes, a razão é técnica e não política, como o Ronaldo falou anteriormente. Então, fica aqui a explicação do nosso amigo Fabiano. Então, o caminho é esse, né, Fabiano? Aquilo que a gente está acostumado a ver. Qualquer pessoa que trabalha em qualquer lugar, quando entra em benefício, né? 3 meses, 2 meses de afastamento, fez uma cirurgia, quem paga esse cara é o INSS, né? E não o patrão dele. E mesmo que o patrão pague, tem essa questão aí. Tem essa questão, porque isso é uma coisa que aconteceu comigo, e quando aconteceu a primeira vez, surgiu essa dúvida. Aí o contador notificou e passou, né? Então, aqui eu te acredito também uma coisa, o Ronaldo também já deve ter passado por isso, né? O Ronaldo também tem empresa, né? Quer acrescentar alguma coisa? Não. Bom, gente, podemos finalizar? Podemos, né? Agradecer a presença aí, a boa tarde quem assistiu, né? Obrigado. E na próxima, em fevereiro de 2020, já ficam todos convidados a poder vir aqui, né, Flávio? Pessoalmente, né? Se não vier, a gente vai neles. Bom, gente, nós conversamos aqui com o secretário de Planejamento da Prefeitura de Rio Bonito, Ronaldo Elias. O meu amigo Fabiano é o técnico da secretaria, é o cara que mexe com números. E esse nosso papo aqui é em virtude da audiência pública que havia sido marcada para hoje, aqui na Câmara Municipal. Inclusive, o Fabiano já até apresentou aqui, é uma determinação da legislação, né, Fabiano, que esse evento aconteça na Câmara Municipal. E na audiência pública passada teve até bastante gente, né, na avaliação do primeiro quadrimestre, bastante pessoas no plenário. Hoje, infelizmente, apenas eu estava aqui para acompanhar. E aí, como as pessoas não compareceram, eu estava aqui, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma live falando do assunto, funciona como se fosse uma publicidade, né, do que precisava ser apresentado, né? E, ao mesmo tempo, nós ainda batemos um papo aqui sobre alguns assuntos. E como eu não apresentei o programa Flávio Azevedo hoje, exatamente para estar aqui acompanhando a audiência pública, hoje o programa Flávio Azevedo foi a audiência pública do segundo quadrimestre do município de Rio Bonito. Eu quero agradecer aqui vocês por estarem participando conosco, os amigos que estão nos acompanhando. Ronaldo, se despede aí também, pessoal. Eu quero agradecer a audiência aí em relação e nos colocar à disposição a qualquer esclarecimento. E agradecer também aqui ao Flávio, que está sempre presente, nos prestigiando dentro dessa parte e com a boa vontade de deixar a transparência de uma administração pública para quem queira ter com a visão técnica, não política. Vamos esquecer a parte. Política é para eleição. Vamos dar uma solução e eu sou Rio Bonito de coração. Não é Rio Bonito Atlético Clube, não, eu sou Castel. Mas Seu Albi agradece. Eu torço para o Castel. Agora, em relação à parte, somos todos Rio Bonito, né? Vamos lá. E em vez de puxar para baixo, vamos levantar nossa cidade para cima.
né? Vamos jogar para o alto, tem coisas boas, vamos divulgar as coisas boas. Está acontecendo coisas boas. Né? Não quer falar só das coisas ruins que dá Ibope, não. Vamos botar as coisas boas para dar Ibope, né? Para tirar essa coisa da mídia de dizer só o ruim. Vamos dizer as boas. Tem muita coisa boa acontecendo. Tenho certeza, como o Flávio também está vindo, está divulgando as coisas boas. Tem sim. A crítica construtiva é muito válida, porque às vezes com o intuito de acertar a gente acaba errando, mas não custa nada depois de acertar, como várias outras coisas. E a interpretação, como jogam na rua, é diferente que às vezes da verdade, que é muito crua, né? Então, muito obrigado, tá, Flávio? Você. Prazer foi nosso. Obrigado. Só para finalizar, pega aí, Fabiano. Os números, pessoal, que foram apresentados aqui no segundo quadrimestre foram publicados no jornal A Tribuna, que é o jornal oficial da Prefeitura de Rio Bonito, e podem ser também, quem quiser, ser retirados na secretaria. Ou lá na Secretaria Como é que é isso? com a gente. Endereço, telefone. Ou então, no site do jornal e no site do site do jornal Tribuna. No site da Prefeitura não tem, mas a gente pode pedir para incluir, né? Se quiser, a gente pede para incluir. E, pessoalmente, pode vir aqui na Secretaria de Planejamento, ainda aqui no prédio, ou então também no setor de contabilidade, os dois setores aqui no segundo andar, aqui do prédio antigo da Prefeitura, né? Então, pode ir lá buscar ou com a gente ou com a contabilidade. Bom, beleza? Bom, minha gente, a gente vai encerrando por aqui, 27 de setembro, hoje, esse nosso papo aqui com o Ronaldo Elias, secretário de Planejamento do município de Rio Bonito, meu amigo Fabiano Melo, é o técnico da secretaria, e juntos nós conhecemos aqui um pouco dos números do orçamento referente ao que foi executado, que aconteceu no segundo quadrimestre de 2017, que compreende aí os meses de maio, junho, julho e agosto. E o Fabiano já deixou o convite aqui para análise, lá em fevereiro de 2020, a análise do próximo quadrimestre, né, que compreende setembro, outubro, novembro e dezembro. Né? Isso vai ser também publicado no jornal, a gente vai divulgar a data, né, e que a gente possa ter mais pessoas aqui participando. Uma boa tarde a todos os amigos que estão nos acompanhando. Beijo grande no coração, obrigado pelo carinho. E a gente aqui na Câmara Municipal, onde precisa acontecer por força da legislação brasileira, que pede que essa apresentação seja feita na Câmara Municipal, por isso que nós estamos aqui fazendo essa apresentação aqui para você que está em casa aí, nos acompanhando. Quem assistiu, quem vai assistir, muito obrigado, sobretudo, muito obrigado aqui ao Ronaldo Elias e ao Fabiano Melo. Valeu, gente, abraço grande, e a gente vai ficando por aqui. Um abraço no coração de todos aí, um bom fim de semana, porque hoje é sexta-feira, né? E daqui a pouco é dia da distração, porque ninguém te ferra, não. Valeu, gente.